que nada está perdido e que a fidelidade representa as asas da libertação. Olá, amigos! Nós estamos aqui de novo para o canal Lições de Amor, dentro do nosso quadro paulatino, que visa trazer lições da obra Paulo Estevam para tempos difíceis. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor, e hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial, que é Iramar Martinez. Por favor, Iramar, se apresente. Olá, é uma grata satisfação participar juntamente com Patrícia, uma amiga que tem me sido assim bastante cara, né? Uma pessoa que tem contribuído também muito para a divulgação da doutrina, e a gente precisa, nesses tempos, principalmente, contar com essas colaborações. Eu tenho contado, graças a Deus, com a colaboração de muitos. Eu sou Iramar Martinez, trabalhadora do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, né, que neste ano completou 105 anos de existência ininterrupta. Então, portanto, é um dos centros espíritas mais antigos em funcionamento no nosso estado e talvez no país, porque ele nunca interrompeu as suas atividades. O Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, assim como as outras casas espíritas e casas religiosas, tem passado por uma situação difícil com a pandemia, que é a de não poder estar em contato direto com as pessoas, e nós estamos divulgando, né, o nosso setor doutrinário, ao qual eu sou vinculada na casa, né, por opção, por eleição, mas também por compromisso, eu acredito, né? E estamos divulgando através do YouTube, através do Instagram. Portanto, estejam todos também convidados a acompanhar a nossa programação, que tem sido feita com muita dedicação, com muito carinho, com a colaboração dos trabalhadores da casa, com a colaboração de amigos, né, como Patrícia, como tantos outros, que têm realmente demonstrado boa vontade em colaborar, né, com a divulgação da doutrina, que é tão importante, principalmente nesses dias. Iramar, oradora espírita e trabalhadora espírita de muitos anos, e hoje nós vamos aprender um pouco com ela sobre uma das frases mais belas, né, da obra Paulo Estevam, que é quase uma jura de amor, né, entre Abigail e Saulo de Tarso. Então vamos falar um pouco agora sobre esse contexto histórico. A frase é: ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me. Essa frase ela foi proferida num dos encontros entre Saulo e Abigail, que se transcorreu lá nas estradas de Jope por volta do ano 35. Saulo, na época, estava prestes a assistir à pregação de Estevão e que ele não tinha a menor noção que seria o irmão bem amado da sua noiva Abigail, com quem, inclusive, ele esperava se casar e já fazia planos para isso. E, ao mesmo tempo em que Saulo fala sobre as inquietações dele em relação a esses discípulos do carpinteiro, como ele dizia, né, que ele achava que ameaçavam a sua resolução, a sua fé em relação à lei de Moisés, achava que, na verdade, eles faziam um desserviço a todos os judeus, os fariseus, que costumavam manter esse amor à lei. Ao mesmo tempo, Abigail se relembrava do seu irmão e das promessas que o próprio Saulo fazia de buscar, de colher informações e de, quem sabe, proporcionar esse reencontro. E dentro daquelas inquietações, ao mesmo tempo nascia ali um amor profundo entre eles. E numa dessas conversas amorosas, à sombra das árvores frondosas na casa de Abigail, ela falava para ele, né, que o quanto que Deus é bom e que reconhecia que depois de tantos sofrimentos, ela que tinha sido órfã de mãe e mais recentemente do pai, que houvera sido afastado do próprio irmão, agora a vida lhe presenteava com esse seu noivo, que mesmo que fosse muito enérgico, muito viril, a compreendia e era também enternecedor e carinhoso dentro do seu jeito. E aí Abigail diz a ele:
Tomarei a tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei a tua fronte com a carícia das minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente e ser-te-ei fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa me acarretar. E aí, Irama, o que você tem a nos dizer sobre isso? Às vezes a gente faz essas promessas e não tem noção do sacrifício, né? Às vezes nós prometemos, nos comprometemos exata da extensão daquele compromisso, daquela resolução que a gente toma, né? E Abigail é um desses personagens que nos traz a fidelidade de maneira bastante pura, mas também a fé. A fidelidade ela está muito ligada à fé. E como você disse, Patrícia, nessa visita de Paulo, né, e provavelmente eles não se visitavam tanto, porque, óbvio, as distâncias eram grandes, havia um sacrifício para as pessoas se encontrarem, eles não moravam na mesma cidade, e Paulo chegar para Abigail era uma alegria, era alguém que estava restabelecendo para ela um propósito, provavelmente, para a vida dela, já que ela havia perdido o pai, já que o irmão havia sido jogado para ser escravo, né, nas galeras, etc. Então, Abigail via em Paulo realmente essa possibilidade de redenção do seu coração, das suas expectativas. Ela nutria ainda a expectativa de reencontrar o irmão. E Paulo era alguém a quem realmente ela devotou a sua fidelidade de tal forma que trouxe essa frase tão profunda, né? E eu acho que nos dias de hoje, principalmente, onde existe uma vulgarização das relações, onde existe assim uma furtividade, né, nos encontros, nos propósitos, né? Abigail dizer a Paulo que seria fiel por toda, né, e amaria os próprios sofrimentos que acaso o mundo pudesse acarretar para ela, né? Então, amar os sofrimentos é algo de um espírito de uma maturidade muito grande. Era alguém que já tinha uma caminhada grande, espiritualmente falando, e que, ainda que não soubesse, vamos dizer assim, objetivamente, tinha assim uma noção da sua responsabilidade com Saulo, que depois seria Paulo, né? E da sua responsabilidade também na obra do Cristo, porque Abigail era um desses personagens, e voltando à tradição de Pedro Leopoldo, né? Que Estevão e Abigail são dois dos maiores, dos espíritos mais evoluídos que já estiveram aqui no planeta, né? Isso é trazido pelo próprio Chico e dito a amigos próximos. Então, Abigail era um espírito de uma estirpe, né, muito elevada, mas que veio nos trazer com essa mensagem um fortalecimento também, um direcionamento, de dizer a nós que ainda que haja dificuldade, ainda que hajam os desafios, que eles são muitos e que eles são necessários, que muitos nós escolhemos, precisamos ser fiéis a esses compromissos, precisamos ter fidelidade acima de tudo a Deus, porque se sabemos que Ele é infinitamente bom e justo, tudo que nos ocorre tem um propósito maior. Ainda que nos agastemos, ainda que fiquemos amedrontados, angustiados, não é? Mas, objetivamente, pensando de maneira racional, né? Que é muito importante para os espíritas, o bom senso e a racionalidade, porque a racionalidade trabalha os sentimentos e nos afasta das paixões, né? Para que os sentimentos não se desvirtuem e se tornem paixões. Então, ela nos traz essa fortaleza íntima, né? Enquanto espírito evoluído, de que, apesar das dificuldades, não nos afastemos dos nossos compromissos. Sejamos fiéis, sejamos coerentes, sejamos, acima de tudo, corajosos na fé para enfrentarmos as dificuldades. E somente assim progrediremos, somente assim caminharemos, né? Às vezes as pessoas dizem assim, é muito difícil aliar ou alinhar a prática, né, com a nossa fala, mas a gente precisa falar, a gente precisa trazer, a gente precisa ter coragem de dizer o que é verdade, o que a gente acredita, ainda que para nós muitas vezes seja difícil alcançar, mas nós já sabemos o norte, nós já escolhemos o que queremos para a nossa vida, né? E quando nós vemos um exemplo desse de Abigail, nós só nos nutrimos de mais coragem para realmente sermos fiéis e coerentes com aquilo que nós acreditamos, sem pieguismos, sem
puerilidades, né? Nós já passamos dessa fase, somos espíritos que já caminhamos muito e que poderíamos dar muito mais, dizem os espíritos superiores a todo instante, né? A obra de Joana de Ângeles é esse manancial maravilhoso também, né? Uma obra que eu particularmente bebo há 28 anos, né? Sou espírita há 28 anos nessa encarnação e desde com a doutrina espírita, numa tarde lá no GPE, quando eles estudavam a Gênese, vejam só, a Gênese, que é também esse livro maravilhoso, né? E que nos traz uma oportunidade grandiosa de entendimento profundo acerca dos princípios doutrinários. Então, Joana nos diz que ser fiel, demonstrar maturidade. As pessoas que já conseguem trabalhar, né, na fidelidade, na honra aos compromissos, sendo realmente coerente com aquilo que acredita, no sentido do bem é óbvio, né? Nós estamos aqui o tempo todo trabalhando com a ferramenta do bem, né? Aquilo que se aproxima da lei de Deus, né? Aquilo que se afasta da lei de Deus seria em tese o mal, mas nós já agindo dessa forma estamos demonstrando maturidade espiritual, poderemos angariar novos postos que com certeza nos alçarão a situações mais felizes. Quando nós falamos em situações mais felizes, nós estamos falando da consciência tranquila, não é? Da serenidade, da paz íntima que nós vamos adquirindo quando vamos evoluindo emocionalmente. Então, a maturidade espiritual, né? Sendo fiel, sendo coerente, sendo leal, né? Vai nos proporcionar essa possibilidade de nos encontrarmos com o melhor de nós, de nos conectarmos mais com Deus. E a pessoa fiel, né? A característica é alguém que zela, que respeita, que admira. E nessa frase de Abigail, não é? Nessa demonstração de amor por Paulo, ela demonstra exatamente o zelo que ela gostaria de ter por ele. Inclusive, na leitura que Patrícia fez, naquele enfoque, ela diz, né? Tomarei sua cabeça, lhe darei o melhor do meu afeto, né? Quando for à noite, quando for de manhã, nos momentos quando formos casados, darei o melhor de mim. Isso é zelo, né? Isso é cuidado, isso é demonstração de afeto. E afetuosidade é algo que está totalmente ligado a essa fidelidade. Ser fiel ao melhor para o outro, a ser fiel ao que eu acredito que é melhor para o outro, né? Se colocar realmente de maneira empática, de ver no outro alguém que é tão merecedor de respeito e de consideração como nós gostaríamos de receber também. Então, a fidelidade é essa possibilidade de nós reunirmos, né, nesse vocábulo diversas qualidades que demonstram muito da maturidade espiritual do ser, das nossas eleições, daquilo que nós já queremos para a nossa vida. No livro Libertação, de André Luiz, trazendo também um pouco da psicografia de Chico, eu gosto muito de lembrar desse livro, né? Tem lá Gregório, que foi um espírito que, durante muitos séculos e séculos e séculos, laborou no erro, no mal, na subjugação, né? No controle das vidas das pessoas para o mal, porque ele entendia que daquela forma seria o melhor. Mas chegou um momento que o mal cansou. Ele cansou de escolher o mal, ele cansou de ter na vida dele situações que traziam constrangimento emocional, porque ele escolheu o mal. Então, a pessoa infiel é a pessoa que trabalha muito no mal, porque o infiel, em todos os sentidos falando, não só nos relacionamentos homem e mulher, né, ou pessoas do mesmo gênero, mas nos relacionamentos em geral, aí, o infiel, ele é um indivíduo que vive atordoado. Ele vive sempre naquela situação de ou por ser descoberto pelo mal que ele está causando ou que ele causou, né? Nas relações a dois, isso acontece muito. A pessoa que é um fiel quanto mais, né? Ou porque quer demonstrar que é conquistador, uma coisa nesse sentido, é alguém que vive, é alguém que não tem paz. Por quê? Porque ele trouxe o mal para a vida dele. E chega um momento que o mal cansa. E ou você escolhe realmente o caminho da retidão, ou você não vai ter paz, você não vai ter serenidade, sua vida vai ser uma desarmonia gritante. Então, a fidelidade é um desses postos que nos fazem estar frente a frente
com os princípios maiores da lei de Deus, com os princípios maiores daquela lei trazida pelo Cristo que regem o universo inteiro, porque aquilo que o Cristo nos trouxe é aquilo que normatiza todo o universo, ou o multiverso, né, como agora se quer falar, mas ser fiel é, acima de tudo, buscar a paz, buscar a tranquilidade, a serenidade no agir, no pensar, no falar, essa necessidade que se tem de todo aquele que busca a harmonia, o equilíbrio, de ser coerente com seus princípios, coerente com o que acredita, com o que elegeu para a sua vida. E a doutrina espírita é essa possibilidade de nós deixarmos para trás, né, o homem velho, né, como tem lá no Evangelho, o homem velho, mas não é matar o homem velho, acabar com o homem velho, não. É cuidar do homem velho e ir trabalhando o homem velho, né? Fazer como a Abigail está fazendo ali com Paulo. Vou pegar a sua cabeça, vou te dar o melhor de mim, porque no fundo a Abigail sabia que aquela alma ainda precisava, né, de um pouco de refinamento, um espírito de um adiantamento muito grande, tanto que Jesus deu essa missão para Paulo, não foi por acaso, né? Jesus, inclusive, disse para ele: você é o vaso escolhido, né? Um vaso escolhido, um vaso que já tinha todas as potencialidades. Tanto foi assim que, se hoje nós estamos aqui falando do Evangelho, é graças a Paulo, o maior divulgador no Ocidente, proposta de Jesus. Mas era um espírito que Abigail percebia que ainda precisava, né, de alguns cuidados, de uma companheira que reconhecesse nele as qualidades, que são muitas, óbvio, né, honestidade também coerência e fidelidade, mas aquele código antigo ainda, né? A fidelidade de Paulo era mosaica totalmente, porque ele não tinha ainda naquela encarnação conhecido o Cristo, né? E isso vai ser mais adiante, né, Paulo? Né, Paty? Vocês vão falar mais adiante a respeito disso. Mas essa transformação de Paulo que viria, Abigail, no seu íntimo, sabia, né? Como espírito também experimentado que é, ela sabia dessa necessidade de, naquele momento, dar a ele todo o conforto e todo o aparato que ele necessitava para que ele pudesse realmente desabrochar no seu melhor. Então, a fidelidade dela era exatamente pelo melhor dele, para o melhor para ele, o seu amado, o seu eleito do seu coração, né? Infelizmente, as coisas se sucedem um pouco complicadas, né? E mais adiante, em outros episódios, Patrícia Tará, mas fica a importância dessa frase como uma constância nos compromissos assumidos, né? Ela assumiu um compromisso, ela queria ser constante, ela queria ser equilibrada, ela queria um equilíbrio entre a proposta e as ações. Aquilo que ela assumiu como proposta para a vida e a forma de atuar, a forma de lidar com o outro e com si própria, para que tivesse paz, para que tivesse equilíbrio. E no mundo, falei antes, é que as pessoas querem somente o momento. As pessoas querem o melhor para si, as pessoas não estão muito preocupadas com o bem-estar geral, né? As pessoas estão muito preocupadas consigo mesmas, com a satisfação dos seus desejos, das suas vontades, das suas futilidades, muitas vezes. E a gente está passando agora por um momento, já se falou muito disso, eu já vou me repetir, mas a reflexão é essa, né? Não se passa por um momento desse que se alastrou pelo planeta inteiro, que afetou a vida de bilhões de seres humanos, encarnados e desencarnados, diga-se de passagem. Porque o que acontece aqui se reflete no plano espiritual e vice-versa. Existe um conúbio, existe uma constante interação entre os dois mundos, né? E os médiuns são os intermediários desses dois mundos, e todos nós, como espíritos encarnados, vivemos essas duas realidades de qualquer forma, né? O ser encarnado e desencarnado, e estamos nesse exato momento sofrendo as injunções da pandemia, do ponto de vista material, mas também do ponto de vista espiritual, porque a espiritualidade
está sendo atingida. E estão sendo atingidos aqueles espíritos que ainda vibram muito na nossa faixa, dos interesses imediatistas, da infidelidade, do desrespeito, da desonestidade, da corrupção, né? Os espíritos que laboram nesse nível estão sofrendo muito pela incerteza e pelas incertezas. Veja que isso veio e a gente pensa, bom, veio um flagelo para nós que somos espíritas e que ouvimos muito essa palavra, né, por conta da parte terceira do livro dos Espíritos, onde nós encontramos as leis morais, os flagelos destruidores ou transformadores, né, para atualizar, sem querer atualizar, porque não é importante atualizar Kardec, é importante compreender Kardec, mas essas transformações pelas quais todos nós estamos passando estão nos impondo uma tomada de resolução para a nossa vida. Nós estamos sendo convocados, porque chega um momento em que Jesus veio e convidou, e vem nos convidando há séculos. Os espíritos superiores dizem que agora é o momento da convocação. Aquela convocação geral, Assembleia Geral que a gente ouve, né, falar. A Assembleia Geral, as casas espíritas têm Assembleia Geral, a gente tem todo ano lá no GPEC. E os sindicatos fazem Assembleia Geral, prestação de contas, né? Prestação de contas e projetos futuros. Esse é o momento. Esse é o momento de prestarmos contas, esse é o momento de fazermos um balanço, esse é o momento, essa é a oportunidade de nós realmente mergulharmos para dentro de nós, né? Essa autorreflexão tão importante, né? E aí, voltando de novo para a parte terceira dos Espíritos, que é um tratado sensacional, né? E trazendo Santo Agostinho na proposta dele do autoconhecimento e da importância de nós reconhecermos o que precisa ser trabalhado e aquilo que nós já conseguimos caminhar. O que nós já conseguimos caminhar precisa ser aperfeiçoado, precisa ser mantido, né? Aquilo que nós precisamos trabalhar, vamos buscar, vamos fazer essa incursão necessária ao país das sombras, né? E esse lado sombra ainda nos acompanha e provavelmente vai nos acompanhar por um bom tempo, mas nós já estamos sendo convocados porque já podemos dar esse passo adiante. Na responsabilidade, com os compromissos, na fidelidade aos princípios trazidos pelo Cristo. Nós não somos espíritos neófitos, nós não estamos aqui pela primeira vez, não somos bobinhos, não somos tão infantis quanto pensamos, não. Nós já somos espíritos que temos condições de avançar muito mais. Não fazemos por preguiça, por comodidade, né? Porque o lugar comum, muitas vezes, ele nos dá uma certa ilusão de prazer, mas é um prazer fugidio, é um prazer fugaz, e tudo aquilo que é fugaz, que não é duradouro, não traz a verdadeira felicidade. A gente tem que refletir muito nisso, né? Então, esse é o momento de nós buscarmos nas relações, né, o trato com tudo aquilo que nós laboramos na vida privada, na vida pública, na casa religiosa, nas relações com os amigos, com a família, que é um núcleo importantíssimo, né? É o palco, vamos dizer assim, dos debates, das atuações, no melhor sentido. Toda vez que nós somos fiéis, aquilo que muitas vezes nós pedimos, imploramos para a espiritualidade maior, quando aqui retornamos, que nos propiciasse, né? Que trouxesse para o nosso caminho só aquela pessoa, só aquela possibilidade. Vamos ser fiéis a eles, vamos honrar o compromisso assumido com eles. Isso também é importante. E é importante pensar que nesse momento estamos sendo monitorados, no bom sentido. A espiritualidade está mais de perto, nos olhando, nos observando, para ver se realmente fomos fiel, né? Se seremos fiéis com pouco, para que no muito possamos gozar da presença e da convivência com a espiritualidade maior, com o próprio Deus, né? Jesus, sendo espírito puro, dizia que ele e o Pai eram um só. E ele dizia isso exatamente porque ele já estava num nível evolutivo onde ele decodificava a mente divina. Para nós, isso ainda é algo um pouco, assim, até para usar uma palavra bem mais moderna, né, da juventude, é Matrix, né? A gente pensar em decodificar e compreender Deus de maneira profunda, como Jesus fazia sendo espírito puro. Mas é para isso que caminhamos. E nós temos que pensar nisso.
estamos nesse exato momento refinando os nossos sentimentos, afinando as nossas conexões com o mais alto, essa convivência, essa unicidade com Deus. E para isso precisamos ser realmente fiéis, honrar os nossos compromissos, né? Ser zelosos, cuidadosos conosco, com o próximo, com as nossas relações, as relações profissionais, as relações familiares, as relações de amizade, principalmente. Porque aqueles amigos mais próximos, aquelas pessoas que não estão no nosso núcleo familiar, mas que fazem parte da nossa convivência, né? Seja na casa religiosa, seja nas agremiações outras, né, no convívio geral, pela diversão, pelo que seja, não estão por acaso. E nós precisamos também honrar com essas pessoas os nossos compromissos assumidos. Muitas vezes, um amigo nos é muito mais caro do que um familiar consanguíneo. Um amigo, muitas vezes, tem conosco uma relação espiritual, um laço espiritual, né? Trazendo aí o Evangelho novamente, o Livro dos Espíritos, um laço espiritual muito mais profundo, muito mais afetuoso, né? E esses laços afetivos misteriosos, como diz Emmanuel, né? Muito mais do que um familiar consanguíneo. Então, com esses também nós temos que ter essa responsabilidade da fidelidade, a responsabilidade de honrar os compromissos com eles e de sermos para eles um esteio quando eles necessitarem, para que nós também possamos receber esse esteio. E nessa demonstração de Abigail nós vemos isso. É um amor tão profundo que vai além, né, das sensações mundanas. Abigail demonstra ali uma profunda amizade. Então, Joana vem nos traz aqui a importância da fidelidade, nesse trecho que eu vou ler para vocês, como uma forma de nos animar, né? Como uma forma de nos trazer a realidade do que realmente importa, de levantar o nosso ânimo, levantar o nosso astral, como se falava nos anos 80, né? De fazer com que a gente saiba que nada ficará em vão, que todo esforço no bem, seja em que nível for, será recompensado, né? Então ela diz: contempla a rude tragédia do cotidiano, contribuindo com a tua paz, assentada na confiança irrestrita em Jesus. Faz-se necessário que perseveres fiel ao amor até o fim dos teus dias na terra, no formoso esforço da autoiluminação. Por mais longa se te apresente essa noite assinalada pelos pesadelos da cultura enlouquecida pelo ateísmo, pelas veleidades de conduta em desalinho, passarão as horas tenebrosas e raiará a madrugada de bênçãos pela qual anelas. A intensidade da treva é correspondente aos distúrbios da sociedade, que, cansada de sofrer, cederá ao apelo do Mestre, voltando-se para o bem e a verdade. Não haverá alternativa, senão a construção da paz interior e o esforço pela conquista da própria consciência. Não temas, nem te deixes afligir demasiadamente. Somente serás alcançado pelo que necessitas no teu processo de evolução. Por mais se agigantem as aberrações, preserva-te nas atitudes éticas, nos compromissos dignos, desincumbindo-te dos deveres que te dizem respeito. E mesmo que a morte te ameace a existência, mantém-te tranquilo, porque viverás fiel além, muito além do corpo. Então essa é a mensagem de Joana, a nos dizer que nada está perdido e que a fidelidade representa as asas da libertação. Muito obrigada, Paty, pela oportunidade. Nós que agradecemos, Iramar. Que linda.